Hoje nós vamos refletir sobre uma história da Bíblia. Recentemente a gente falou da história de Jefité, e agora eu queria, refletir sobre uma passagem da história de Salomão e Roboão, seu filho. Será que as coisas acontecem de repente ou tem uma história por trás? Então vamos lá. Inicialmente vamos ver, separei aqui 3 versículos para falar quem foi Salomão, em curtas palavras, né. Então, eu pus também no slide para ficar mais fácil de guardar. 1 Reis 2:12. E Salomão se assentou no trono de Davi seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Ou seja, Salomão é filho de Davi e ele reinou. E o reino dele foi muito forte, né, grande. E em 1 Reis 10:23 diz: Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria, né. Salomão pediu a Deus sabedoria e Deus deu a ele sabedoria. Então diz a Bíblia que não houve outro rei mais sábio do que ele. Ele escreveu provérbios, salmos, escreveu sobre as plantas. Ele foi um homem, né, reconhecidamente sábio. E em 2 9:30 também fala dele. E reinou Salomão em Jerusalém 40 anos sobre todo Israel. Então, ele foi rei sobre todo o Israel. Não sei se vocês lembram, mas o reinado era dividido entre Judá e Israel. Judá era a tribo de Judá e de Benjamim, Israel as outras 10 tribos. Davi reinou 7 anos em Hebrom, só depois que ele passou a reinar sobre todo Israel, as 12 tribos. E aqui o Salomão já pegou o reino unificado, né, 40 anos sobre todo Israel, então as 12 tribos. E agora quem foi Roboão? Então vamos lá, 2 Crônicas 11:3. Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo. Então, Roboão era filho de Salomão, rei de Judá. E em Mateus 1:7 também fala sobre ele. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. Então, uma sequência de reis, porque houve uma promessa a Davi de que sempre haveria uma lâmpada, alguém de Judá reinando, né, sobre Israel. Então nós vamos ver essa história aqui. Quando que cruzam, né, essas 2 histórias, do pai e do filho. Então, a gente vai ver que Salomão foi esse rei sábio, né, durante grande parte da vida dele. Mas, quando chegou a velhice, olha só o que está dizendo em 1 Reis 11, do verso 4 ao 6. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai. Então a gente vê aqui
foi um homem poderoso, um homem sábio, as pessoas vinham de longe para ouvi-lo, né, tem o caso da rainha de Sabá, que saiu da Etiópia eh, para conhecer, né, que ela tinha ouvido falar sobre a grandeza do reino dele, e ela saiu com grande séquito, com grande assim, presentes, né, e deu para o rei Salomão. Então, vinha gente de todo canto para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas a mesma Bíblia está dizendo que ele, na sua velhice, se deixou levar pelas mulheres, porque ele amou muitas mulheres, e mulheres estrangeiras que o Senhor tinha falado: "Gente, toma cuidado, não, né, não se envolva com mulheres estrangeiras, porque elas vão te fazer pecar". Nós sabemos que em tudo Deus tem uma porta aberta para aquele de sincero coração. A gente viu, né, há pouco tempo, eu falei sobre as mulheres, então, eh, falei sobre a moabita, que era estrangeira, a Ruth, e ela encontrou favor, inclusive ela é a avó de Davi. Então, assim, não que Deus exclui, ele não exclui ninguém. Cada um que quiser se voltar para ele, ele está de braços abertos, mas ele aconselha certos comportamentos para evitar certos problemas. Então ele disse: "Olha, vocês evitem, né, se envolver com as mulheres estrangeiras, porque elas vão fazer você desviar do seu Deus". E aqui a Bíblia está contando que com Salomão, o rei sábio, né, um rei forte, no entanto, ele se deixou levar. É o que a gente viu aqui, porque no tempo da velhice, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Então, Salomão fez, assim, o que a gente chama de abominação. Ele construiu o templo que Davi sonhou em construir para o Senhor, e ele não pôde construir porque Deus falou: "Não, você guerreou muito, você foi homem de sangue, o seu filho vai construir o templo". Então Salomão construiu o templo, que foi uma obra, né, grandiosa, e nesse templo ele chegou a colocar as estátuas, né, desses deuses. Então, como diz aqui, né, assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Então, na sua velhice, ele já, vamos dizer, desviou, né, daquele primeiro amor, daquele amor a Deus, né. E aí, a própria Bíblia fala que Deus então se indignou contra Salomão. Vamos ver o que está lá no 1 de Reis 11, versos 9 a 13. Eu não estou colocando todos os versos, mas os principais, e a gente vai falando a história. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca deste assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses. Porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho rasgarei, porém todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém, que tenho escolhido. Então, Deus é um Deus de amor, mas a justiça anda junto também. Não tem como você ignorar a justiça de Deus. Por quê? Porque Deus não é bobo, a gente não faz ele de bobo. A gente não pode simplesmente falar: enquanto der, eu vou aproveitar a bênção de Deus, depois eu faço o que eu quero e, como Deus é amor, ele não vai nem ligar, ele vai perdoar.
mas o perdão só existe se houver arrependimento. Se não tiver arrependimento, não dá. Então aqui a gente vê que o Senhor falou com Salomão e falou: olha, não abandone o seu Deus. E ele abandonou. Então o Senhor trouxe uma consequência. Há uma consequência. Deus nos dá livre-arbítrio, mas a cada atitude nossa tem um resultado. Se você escolhe A ou B, há consequências. Se A é diferente de B, as consequências serão diferentes. Então, o Senhor está falando aqui: olha, eu vou tirar o reino de você, você não me obedeceu, você não seguiu os meus conselhos, né? Mas ele ainda teve misericórdia, ele falou: olha, não vou tirar enquanto você estiver vivo, eu vou tirar do seu filho. E aí entra a história de Roboão, o filho dele. Então vamos ver lá, na sequência. E 1 de Reis 12, de 4 a 6, diz assim: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Então, Salomão morreu, Roboão ia ser coroado rei, e o povo falou: olha, nós estamos apertados com a servidão de Salomão. Ele foi um rei poderoso, ele construiu o templo, construiu a casa do bosque, construiu muitas coisas, mas a que preço? Ao preço de um tributo pesado. E não sei se vocês lembram também, quando Samuel foi chamado a ungir um rei, está lá escrito o que vai acontecer. Vocês não quiseram estar debaixo apenas do Senhor. Vocês quiseram um rei, um homem aqui na terra. Mas, vai acontecer isto e aquilo. E era o quê? Você vai dar os seus filhos para as guerras do rei, você vai dar os seus filhos para trabalhar no palácio do rei, você vai ter que pagar tributo ao rei, está tudo escrito. Mas o homem tem livre-arbítrio, ele escolhe. E o homem escolheu desde Saul, né? Então, Saul, Davi, Salomão, agora Roboão. Então, já estava escrito que os tributos, né, seriam pagos pelo povo para sustentar o palácio do rei, para sustentar o rei. E Salomão, como teve muita demanda, a mão dele foi pesada. Então, olha só, o povo está reclamando. Teu pai agravou o nosso jugo. Alivia tua dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Mas aí qual foi a resposta? O que Roboão fez? E ele lhes disse: ide-vos até o terceiro dia, e então voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos, que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? Então, Roboão ia ser rei, recebeu essa demanda do povo, pedindo alívio da servidão, e o Roboão falou assim: não, vai para casa, espera 3 dias, volta que eu vou ver o que eu vou fazer. E aí ele foi aos anciãos e perguntou: o que eu falo para este povo? E aí, no 1 de Reis 12, 7, os anciões dão seu conselho e diz assim: eles lhe falaram dizendo: se hoje fores servos deste povo e os servires, e respondendo-lhe, lhes falarem boas palavras, todos os dias serão teus servos. Então ele falou: olha, eu acho que convém você aliviar mesmo a servidão que seu pai pôs, e eles vão ser seu servo para sempre. Mas aí o que aconteceu? Em 1 Reis 12, do verso 8 a 11, diz assim: porém, ele deixou o conselho que os anciões lhe tinham dado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele, e disse-lhes:
Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivie o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele, lhes falaram, né? Assim dirás a este povo que te falou: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Este foi o conselho dos jovens que tinham crescido com ele. Ou seja, deve ter seus amigos da rua, né? E aí, o que Roboão fez? Ele, em vez de ouvir a fala dos sábios, dos homens idosos, mais velhos, que tinham mais experiência, ele foi escutar o conselho dos jovens, que certamente eles queriam, né, poder, porque a força, né, de ter pessoas sobre o jugo é um certo poder, né? Então, os jovens aconselharam a, em vez de aliviar o jugo, a endurecer o jugo. E então, do verso 13 a 15 do mesmo 1 de Reis, capítulo 12, o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciões lhe haviam dado, e lhe falou conforme ao conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda mais aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha falado pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Então, aqui tem algo interessante para a gente pensar. Olha só, houve uma palavra do Senhor dizendo: olha, Salomão, ele deixou de seguir ao Senhor, o reino dele será rasgado, e vou rasgar do seu filho. Mas, veja bem, houve uma opção, foi dado a Roboão uma opção. Você quer seguir, você quer atender o conselho dos idosos, dos anciãos? Se você atender, você continuará sendo rei de todo este povo. Mas ele não quis atender. Eu vejo isso como a graça, o poder, a misericórdia de Deus. Ele dá um veredito, tem lá as regras, mas se você se arrepender, as regras, Deus muda, Deus atende o coração arrependido. Mas o Roboão não quis se arrepender. Eu vejo que estava na mão dele ser rei de todo o povo, se ele ouvisse os anciãos. Então Deus nos dá sempre escolha. E aí, conforme a sua escolha, a consequência acontecerá. Deus é justo, ele não muda, mas se você se arrepender, não é mudança, é consequência. Então, aquilo que Deus falou, ele vai cumprir. Só que, se você se arrepender, a consequência é para quem arrependeu. E quem se arrepende sempre tem os ouvidos atentos do Senhor, o braço estendido do Senhor. Mas aqui Roboão não quis ouvir. Então, o que o povo fez? Está lá em 1 de Reis 12, 16. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhes o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel. Provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Ou seja, o povo recusou o reinado de Roboão. E falou assim: ah, é? Você não quer aliviar o nosso jugo? Vai
endurecer, tá bom, nós não aceitamos a você como rei e nem vamos sustentar a sua casa. Porque o pesado jugo, entre outras coisas, era que a cada mês alguém, alguma cidade, sustentava o palácio do rei. Olha, a Bíblia fala, eram milhares de bois, de cordeiros para sustentar a casa do rei. Então, este era também uma forma de tributo. E aí o povo falou: ah, é? Você não vai aliviar o nosso jugo, não? Então provê agora a tua casa. Quanto a nós, nós não pagaremos mais o tributo. E o povo se revoltou. Então, em 1 de Reis 12, 19, está escrito: assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Então, as 10 tribos seguiram a Jeroboão, que era um servo de Davi, de Salomão, e que esse profeta Aías tinha encontrado com Jeroboão e falado com ele: olha, Deus vai te dar o reino. Aí o que aconteceu? Salomão perseguiu a Jeroboão e Jeroboão foi morar no Egito. Depois, quando Jeroboão ficou sabendo que Salomão era morto, ele voltou e ele estava aí junto com esse povo e ele lidera então a revolta e o povo se rebelou e as 10 tribos seguiram a Jeroboão e 2 tribos, Judá e Benjamim, seguiram a casa de Judá. Então, vocês veem que as coisas não aconteceram de repente. As coisas foram acontecendo. E eu penso que assim é. Estou contando aqui uma história, né, da Bíblia, mas pode ser nossa história. Quantas vezes a gente é aconselhado a fazer de um jeito, talvez lá na tenra infância, ou na juventude, ou mesmo, né, enquanto jovem adulto, e a gente rejeita aquele conselho. E ali a gente acha que nada vai mudar, que não vai ter consequência. Mas, na verdade, muitas das nossas escolhas, elas não acontecem de repente. Você vai trilhando aquele caminho e você vai construindo uma história. Você vai construindo uma trajetória. E conforme essa trajetória, será as consequências da vida. Eu quis trazer essa história aqui, por quê? Porque o reino não foi assim, rasgado de repente. Não. Salomão foi reinando, ele reinou 40 anos, mas na sua velhice, ele já estava dando sinais e o Senhor falou com ele: olha, você está deixando de seguir, eu vou tirar o reino. Só que eu não vou tirar de você porque por amor a Davi, por amor a Jerusalém, a cidade do grande rei, que foi escolhida por Deus. Mas as coisas vão acontecer. E aí eu vejo, poderia não ser da mão de Roboão. Se Roboão ouvisse, poderia ser do filho. Ia se cumprir, mas a pessoa, ela estaria livre daquela consequência. E nós temos a nossa vida aqui na Terra, é um tempo, vamos dizer, 100 anos, né? Hoje a gente pode dizer, no passado já teve média de 40 anos, né? Que era o tempo da vida, especialmente na Idade Média, né? Com muitas doenças, muitos problemas, começaram a aglomeração nas cidades, né? Antes os homens viviam no campo, que era mais saudável. E depois, com o advento de uma medicina intensiva, hoje a gente já pode viver bem mais anos. O Brasil hoje já tem 72 anos de vida média, né? E já foi muito menos. Então, mas de toda forma a vida da gente aí é por aí, os 100 anos, né? Então é muito pouco considerando a história inteira, né? A gente é testemunha por pouco tempo, mas as coisas então vão acontecendo conforme as nossas escolhas. Então o povo se rebelou. E aí, continuando a história, né? Roboão tenta retomar o reino.
Então, em 1º de Reis 12, do verso 21 a 24, diz assim: Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destos para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Então ele quis fazer a força, falar, vocês não vão me seguir não, mas eu sou rei, eu vou juntar um exército e vou contra vocês. Porém, veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo, fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao restante do povo, dizendo, assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. Então, se levantou um profeta e falou, não, você não vai fazer guerra não, estava na sua mão reinar. Se você ouvisse o conselho dos anciãos, o povo seria seu servo para sempre. Mas você quis ser maior do que seu pai, né? Você quis se empoderar mais, quis ser mais forte do que ele, seguir o conselho dos seus amigos, e então agora você não vai levantar guerra contra seus irmãos, não. E aí ficou dividido o reino, como a gente viu aqui, né? Que agora deu nome à outra tribo que estava junto com ele, que é Benjamim, não só Judá. Então você vê que Deus também é o Senhor da história. Ele dá oportunidade, ele dá escolha. Mas aqui mostra uma situação que Deus usou o profeta para falar, olha, é melhor você não entrar em guerra. E eles seguiram a voz desse profeta. Poderia não seguir. E poderia ter guerra e muita gente podia morrer. Mas eles, né, acharam por bem não fazer a guerra. Porque está na mão do homem. Há conselhos, você segue ou não. Então, Deus fala ao homem e a escolha fica na mão do homem, como eu já disse. E eu lembrei de 2 exemplos, que foi o exemplo de Davi. Davi também, ele fez várias coisas contra o conselho de Deus, né? Tem aquele caso famoso, né, que Joabe foi para a guerra, ele ficou lá no palácio, diz a Valnice que ele ficou lá à toa, né? Então ela cita esse exemplo que a gente não deve ficar muito à toa não, que a cabeça fica enche de minhoca, né? Então lá no seu palácio ele viu a Batseba se banhando, achou a mulher linda, chamou a mulher atendeu, um chamado do rei é recusável, ainda mais que você não tem como pensar que o rei queria era te pegar, né? E foi o que aconteceu. E aí ela ficou grávida, porém o profeta Natan foi a Davi e falou, olha, isso que você fez está muito errado. Ainda mais que você mandou matar o marido dela para ficar, né? Ele primeiro chamou o marido lá da guerra para ver se o marido ia dormir com ela e então o filho seria do marido. E o marido não quis, aí ele ficou apertado, ele embebedou o marido também não foi para casa. Aí ele falou, agora só matando o cara. E ele então bolou o plano, mandou uma carta para Joabe e nessa carta ele falava para pôr o marido dela na frente de batalha e para que ele morresse. E ele morreu. Então, isso não ficou impune. E o Senhor falou, olha, o filho que você gerou, ele não vai viver. Isso que você fez foi muito errado. Mas Davi se arrependeu. E em outras oportunidades também. Por isso que ele continuou sendo o homem segundo o coração de Deus. Apesar de ter feito muitas coisas erradas, ele também errou bastante em relação aos filhos. Ele não repreendeu Salomão. Salomão não, o Absalão. Ele não repreendeu Amon, né? Então, tem muitas histórias que não cabe aqui, né, a gente contar. Mas ele foi um homem que se arrependeu.
história que eu me lembrei no meio dessa história para ratificar essa posição de que Deus dá oportunidade, Deus dá chance às pessoas, e se elas mudarem, não é Deus que se arrepende, Deus fala, olha, se fizer isso, acontece aquilo, se fizer aquilo, acontece aquilo outro, mas se a pessoa se arrepender, o destino dela é outro. Aí tem o caso do rei Ezequias. Eu vou ler aqui uns versículos. Segundo de Reis, capítulo 20, 1 a 3, diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E aí no versículo 5 diz, o Senhor falando para Isaías: volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Então, foi dado a Ezequias 15 anos mais. Então, ele chorou, ele pediu a Deus, ele clamou: não, Senhor, não quero morrer agora. E Deus atendeu. Então, o caminho do arrependimento. A gente não sabe exatamente qual caso, qual situação Deus vai atender, porque Ele é soberano, Ele não é nosso servo. Nós não mandamos em Deus que a nossa oração basta orar, que é então como uma feitiçaria quase, né? Eu oro e Deus atende. Não é assim, devemos orar para termos comunhão com Deus, mas Deus não é nosso escravo, que a gente ora e tem que acontecer, porque Deus tem que cumprir. Não, Ele tem os propósitos dele e muitas vezes nos escapa o propósito dele. Há mistérios no propósito de Deus. Está escrito que os pensamentos dele são mais altos que os nossos, que tudo dele é acima da gente, e a gente não compreende tudo, mas uma coisa sabemos, e eu queria deixar de mensagem aqui para a gente refletir essa semana, é o arrependimento, que é um bom caminho. E por último, eu vou ler o versículo que está lá em 2 Coríntios 7,10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, um clamor, uma tristeza, de pedir a Deus, ela opera arrependimento. E desse arrependimento ninguém se arrepende, porque Deus vai ouvir. Então, é isso que eu queria deixar, que as coisas não são automáticas, há consequências e devemos, então, estar sempre orando, buscando a Deus, buscando ouvir a voz do Espírito Santo, porque a voz do Espírito Santo é uma voz que confirma. O Senhor fala e a voz do Espírito confirma, e o arrependimento é o melhor caminho. Então, muito obrigada a todos que ouvem, tenham uma ótima semana, em nome de Jesus. Obrigada.